Bom, vocês já devem saber qual que é o assunto de hoje, né? O assunto de hoje é Terra. Pois é, eu tentei fazer um remix aqui do Terra, Planeta Água, ficou horrível. Enfim, essa é uma, eu acho, né? Provavelmente é a pior introdução destes 29 vídeos que eu fiz para vocês. Pois é. Mas então, sétimo ano, como eu disse, 29º vídeo. Vocês acreditam nisso? Vocês têm noção do que é isso? 29 vídeos é muita coisa. Na próxima semana vai ser o 30º vídeo e eu vou fazer uma introdução especial para isso, né? Primeiro, para compensar essa introdução horrível que eu fiz, que eu acabei de apresentar para vocês agora, né? E segundo, para comemorar os 30 vídeos para cada turma. 30 vídeos no sexto, 30 no sétimo, 30 no oitavo. Que loucura! Só nos vídeos aí do YouTube temos 90, fora as aulas 1, que eu poderia fazer os cálculos aí, mas não quero e não vou. O assunto, gente, é terra, ou seja, solo, né? É sobre solo. E eu vou falar sobre algumas características que um solo pode apresentar e a gente vai discutir sobre eles, né? Quanto, por exemplo, a sua permeabilidade, a sua disponibilidade para a agricultura, se é bom para plantar coisas, se ele é fértil, se ele não é, se ele é raso, se ele é profundo, tudo mais, né? E esses assuntos aí, tudo isso que eu vou discutir hoje, provavelmente foi discutido ano passado também, tá? No primeiro bimestre, nos primeiros bimestres aí do sexto ano. E quando finalizarmos esse assunto solo, nós vamos partir finalmente para as últimas atividades aí da apostila. Olha só que loucura, olha só que maravilha, olha esses raios de luz. Beleza? Então vamos lá, ó. O assunto que nós vamos discutir está na página 348. E vocês têm uma tabelinha que vai estar espelhado aqui, então vocês não vão conseguir ler, vai estar de trás para frente, de frente para trás. Mas essa tabelinha da página 348 fala sobre propriedades da Terra: permeabilidade, porosidade, textura e cor. Vamos discutir cada uma delas. Bom, galera, o que eu vou começar a explicar, né? Vou explicar mais ou menos ao mesmo tempo, o que é a permeabilidade e a porosidade do solo. O que significa isso? Permeabilidade é a capacidade do solo de fazer com que, ou permitir que a água passe. Tá? Deixa eu, rapidão. Aí, meus óculos estavam sujos. Então, repetindo, permeabilidade é a característica que o solo tem de permitir que a água passe. Um solo permeável é aquele que faz com que a água passe rapidamente. Por exemplo, um solo arenoso, areia, é um solo muito permeável. Enquanto que a argila, ela tem grãos tão pequenininhos e tão juntinhos, como por exemplo esse daqui, né, que dificulta, né, não permite tão facilmente que a água passe. Então, se a gente fizer um experimento, por exemplo, e colocar um solo arenoso, eu posso fazer, eu costumava fazer isso na escola, inclusive, né, quando as aulas presenciais existiam efetivamente. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma garrafinha PET, né, colocar argila em uma, areia em outra, jogar água e ver quanto tempo demora para a água descer essa garrafinha. Ó, por exemplo, foi o que essa galerinha fez, né? Por exemplo, então colocou provavelmente um solo mais argiloso, outro mediano e outro mais arenoso, né? Com mais porções aí de areia. E aí percebeu, peraí que eu tô com um cabeção aqui na frente, né? Aí percebeu-se, né? Que em um deles, na verdade é um vídeo do YouTube, tá? Em um deles, né? Por exemplo, esse daqui que é mais argiloso, né? A água praticamente não passou em determinado tempo. Depois de algum tempo, o solo mediano aí, com uma porosidade ou uma permeabilidade um pouco maior, né, permitiu uma passagem média da água, vamos dizer assim, né, ficou no meio termo. E esse solo um pouco mais arenoso permitiu que a água passasse mais rapidamente. Né? Isso tudo tem a ver
com a porosidade do solo. Falei da permeabilidade, que é, né, a característica do solo de permitir que a água passe. Isso tem a ver muito com a porosidade. O que é a porosidade? É a quantidade de poros, de buraquinhos, de espaço entre os grãos desse solo. Por exemplo, esse solo aqui, né, aqui de cima, ele é um pouco mais permeável que o solo de baixo, ou melhor dizendo, né, já falei da permeabilidade, ele é um pouco mais poroso que o de baixo, né? Ele é mais poroso porque os poros, ou seja, a distância entre os grãos, né, é muito maior. Então a água passa, tem mais espaço para descer livre, leve e solta. Me leve com você, né? E aqui desse lado, né, nesse esquema aqui, eles também adicionaram rochas. Existem rochas que são mais permeáveis e outras nem tanto permeáveis por conta da sua porosidade. Mas a gente está falando de solo, grãos de terra, grãos de solo, tá? Então a gente vai prestar mais atenção nesse esqueminha aqui da esquerda, tá bom? Então, um solo mais poroso é, consequentemente, um solo mais permeável. Simples assim, tá? Nós temos também outras das características que são a textura e a cor. E para isso eu vou dar alguns exemplos aí com algumas imagens na tela, obviamente, né? Como eu sempre faço. Então vou falar aí sobre a textura do solo, tá? Primeiro nós conseguimos, vocês vão entender o que essa bola marrom está fazendo aí na tela de vocês, que é o seguinte. A gente pode separar os tipos de rocha, ou falando de rocha, os tipos de solo de acordo com de acordo com o tamanho dos seus grãos. Por exemplo, a argila, ela tem os grãos muito pequenininhos, tá? Eles têm, a argila tem grãos muito pequenos. Isso faz com que eles fiquem muito próximos entre si, especialmente quando eles estão molhados, porque a água que fica adsorvida nesses grãos, o que é adsorvida? Fica na superfície desses grãos, né? Presa na superfície desses grãos, fazem com que eles fiquem mais próximos por causa das pontes de hidrogênio entre a água. Enfim. A textura da argila é essa daí. Se você pega um terreno, um solo argiloso, né, um pedaço, um pouco dessa terra e amassa na sua mão, você consegue fazer uma bolinha. Ou se você tiver capacidades manuais para isso, né, você consegue fazer um vaso, por exemplo, ou um artesanato em argila. Eu lembro que a gente fez isso na escola uma vez e o meu ficou péssimo, porque eu nunca tive habilidades artísticas. Mas isso vai de cada um, né? Talvez se eu treinasse um pouco, né? Mas eu nunca tive essa vontade. E nós temos também o outro extremo, que é a areia, né, bicho? A areia, ela é muito arenosa, obviamente. Mas dá para perceber que a textura arenosa ela é muito diferente. Os grãos eles ficam muito soltos, né? Bem soltinhos. Por quê? Isso acontece porque os grãos de areia eles são muito grandes, né? Então eles ficam muito separados entre eles. Diferente da argila, que tem grãos tão pequenininhos que a gente consegue fazer artesanato ou até uma bolinha com essa argila com as mãos. Então, existe só grãos muito pequenos, que é argila, e grãos muito grandes, que são areia? Não, tem um meio termo. Tá? A terra ou solo formado por grãos médios é chamado de silt. Silt. Pois é, eu vou mostrar para vocês aqui esse esquema de textura do solo. Ou seja, a terra, gente, o solo, ele é uma mistura de vários grãos de diferentes tamanhos, né? De vários tamanhos, de várias cores, de várias idades, de muitos amores, como diz Martim da Vila. Então, a textura ela pode ser arenosa ou argilosa ou extremamente argilosa. E quando a textura do solo é médio, né, podemos dizer que aquele solo é do tipo silte, tá? E essa caracterização da textura em solo arenoso, solo silt ou solo argiloso, ele é simplesmente uma forma de você diferenciar o solo pelo tamanho dos grãos.
pura e simplesmente. Ah, professor, qual que tem mais nutrientes? Qual que é o melhor para agricultura? Qual que é o melhor para plantar arroz? Para plantar cana-de-açúcar? Para plantar laranja? Para plantar qualquer coisa? Não tem como saber só pelo tamanho dos grãos. Podemos dizer que o solo arenoso, o máximo que a gente pode dizer é que o solo arenoso, por ele permitir que a água passe mais facilmente pelo solo, a água pode levar esses nutrientes mais rapidamente. Então, o solo arenoso, por exemplo, um solo desértico, né, um solo de cerrado, por exemplo, de caatinga, né, ele não tem tantos nutrientes assim, porque a água passa muito livre nesse solo, entre os grãos, né, porque os grãos são muito grandes, e aí leva esses nutrientes junto com ela. Né? E por outro lado, o solo argiloso também não é muito legal para as plantas, porque ele fica constantemente alagado. Né? Por exemplo, o solo dos pântanos, né? E tem muitas poucas plantas que sobrevivem e vivem tranquilamente e muito bem em solo argiloso, tá? Porque falta também ar. O solo precisa estar aerado também, ele precisa ter ar, né? Para que haja também as trocas gasosas e a captação de água e nutrientes pela raiz. Então, o solo muito argiloso também não é legal. Geralmente, o que eu posso dizer? Não dá para saber se o solo é bom ou ruim para agricultura só pela textura dele, mas geralmente o solo médio, tá? Aqui que fica nesse intervalinho aqui, o solo médio é aquele que é geralmente o melhor para se plantar e o mais fértil, tá bom? Tudo na vida e tudo na natureza tenta seguir, né, um equilíbrio, uma curva de Gauss. O que é a curva de Gauss? Em que a média é maior do que os extremos. Quer dizer que, na dúvida, vai no meio termo. Tá? Vai no médio. Ah, o certo é ficar entre 5 e 10. Pega 7,5. Né? O certo, o ideal aí, o número de glóbulos vermelhos estar entre, sei lá, eu não lembro quanto, 500 e 1000. 750 é o ideal, então. Então, gente, segue mais ou menos a filosofia da vida, tá? Sem exageros. Nem muito, nem para menos, nem para mais. Sem exageros. Segue mediano, tá bom? E aí vocês vão ser felizes em muita coisa. Tá? Depois na aula Zoom a gente pode até continuar com essa filosofia, se mais de 3 alunos assistirem a esse vídeo, né? O que está sendo muito difícil. Eu bato palmas, eu me emociono quando dá 7 visualizações, quando dá a hora de vocês assistirem isso daqui. Então vamos lá, gente. Textura e agora a cor, né? Coloração aí de solos. Bom, para mostrar essas características, eu estou mostrando assim os extremos, né? Para ver a real diferença, né? Como que a gente consegue ver, como que as características do solo podem ser tão diferentes, né? Dependendo de vários fatores aí. Nesse caso, a cor do solo, né, pode estar influenciada, por exemplo, a quantidade de matéria orgânica naquele solo, né? Quantidade de. Então, galera, o que pode influenciar a cor do solo? Eu não sei. Eu dei um rolo aqui. Eu achei que estava gravando e não estava. Fiquei falando sozinho sem gravar. E aí eu não sei onde que eu parei no corte anterior. E eu não vou editar esse vídeo em outro programa. Vou editar aqui só vou fazer uns cortezinhos. Então, se eu repetir, perdoa o tio, tá? Eu não estou com Alzheimer ainda, então é só passar um pouco mais para frente, quando eu voltar ao assunto novo, vamos dizer assim, né? Então é o seguinte, a cor do solo, ela pode ser influenciada por alguns fatores, como por exemplo, a fertilidade dele ou a quantidade de matéria orgânica, né, que tem nesse solo. Nós podemos ver que a matéria orgânica desse solo está altíssima, né? Por isso que ele é escuro. Geralmente solos escuros têm muita matéria orgânica. Agora, um solo raso, sem muita matéria orgânica, como por exemplo o solo natural aí do cerrado, é desse jeito. Ele é um pouco argiloso, só que ele tem essa aparência um pouco mais clara, né? Porque é um solo rico em calcário, tá? Ele é um pouco ele é rico em calcário, então ele é alcalino e ele também tem pouquíssima matéria orgânica. Vocês percebem que aqui em cima, mesmo até muito perto dessa graminha aqui,
nós não vemos muita matéria orgânica à disposição, né? Diferente desse aqui, por exemplo, um solo extremamente escuro e esse daqui mais clarinho, né? O que pode influenciar também na cor do solo é a rocha-mãe que formou esse solo. O que significa isso? Eu vou colocar um esqueminha na tela para lembrar vocês aí esse assunto do sexto ano, que vocês veem um pouquinho em geografia e também em ciências, no sexto ano, né? E esses perfis ou horizontes que vocês veem aí na tela, né? Vocês têm um esquema muito parecido, na verdade é uma foto mesmo, muito melhor do que isso que eu estou mostrando na tela de vocês, né? Na página 350 da apostila 4, tá bom? E o que tem nesse esqueminha? Tem os horizontes, ou seja, as camadas que a gente encontra no solo. Sendo que a última camada é a rocha-mãe. Rocha-mãe, né, é a tal da Bedstone no Minecraft. Não sei se vocês ainda jogam, vocês jogam só Free Fire, né? Esse jogo aí. Enfim. Mas quem já jogou Minecraft já viu a rocha-mãe, né, que é aquela que você não consegue, você não consegue quebrar. Nesse caso aqui a gente consegue, né? Só que a rocha-mãe ela é o resquício da rocha que foi desfeita, fragmentada, né? E originou esse solo. E geralmente esse solo ele tem a mesma cor, uma cor parecida da rocha-mãe. Por exemplo, nós temos um tipo de solo aqui no Brasil, né, que ocupa a maior parte do Brasil, principalmente também, né, na nossa região, vai até o Cerrado, Goiás, enfim, que é o latossolo, que é uma terra bem avermelhada. Vou colocar uma foto aqui para vocês, que está na apostila, inclusive. Aí, ó, essa fotinha tem na página 349 da apostila de vocês. É um solo do tipo latossolo. Por que, que ele tem essa cor avermelhada? Vocês percebem isso nas construções, né? A gente tem isso na nossa região. E vocês percebem que ele é assim quando você vê alguém, né, fazendo um buraco, por exemplo, né? Quando você cava muito fundo o solo e passa da parte fértil, né, ou da parte que tem bastante matéria orgânica mais escura, você vê que ele é bem vermelho, bem avermelhado, bem vermelho. Por que ele é vermelho? Porque a rocha mãe daqui é uma rocha basáltica, tá? Ela é da base de basalto. E o basalto, quando ele se desfaz assim e se transforma nesses grãos de terra, efetivamente, né? Ele se apresenta nessa cor avermelhada, certo? E a gente vai falar rapidinho, eu vou falar rapidinho também sobre o perfil do solo. O que é o perfil? Perfil do Instagram, do Facebook, né? Se alguém ainda usasse o Facebook, vocês já falaram aí que tem uma galera que usa, mas eu não sei, eu duvido, hein? Duvido que alguém use o Facebook. Comenta aí embaixo se você usa Facebook ou não, tá? Então é o seguinte, esse daqui, né, essa foto ficou bem legal. Acho que é uma foto um pouco trabalhada no Photoshop, mas está ótimo, né? Importante a gente entender. Você consegue dividir esse solo aqui em 5, né? Em 5 camadas, né? Primeira camada aqui, segunda, terceira, quarta e quinta. A primeira é a camada também chamada de camada O. É uma região, a gente chama de horizonte, né? Horizonte seria como se fosse uma camada, né? A camada 1 ela seria mais superficial, ou seja, mais próxima da superfície, e ela seria caracterizada aí por pedaços de vegetais, raízes, por exemplo, e também uma região escura, porque os vegetais eles vão soltando suas folhas, vão morrendo, né? Outros seres vivos também vão falecendo, né? Vão para outro plano e aí a sua matéria orgânica acaba se decompondo e formando essa substância, né, escura, que pode deixar o solo escuro também, se ele tiver bastante dela, e também vai nutrir as outras plantas que estão aí no solo, né, na parte mais superficial do solo. Temos a camada 2, né, que ela é encontrada mais logo abaixo aí da região superficial.
E assim como a camada 1, ela também é um pouco mais escurecida, ainda tem muitos fungos, muitas bactérias. As raízes mais profundas acabam chegando nele também. Não tão profundas assim, até gramíneas conseguem chegar nessa camada 2. E essa camada 2 ela é mais rica é bastante rica em minérios, matéria inorgânica, que é importante também para as plantas, tá? São os minerais, são os sais minerais do solo. Eles estão principalmente nessa camada 2. E a camada 3, agora sim, ela é quase toda formada por minerais. Praticamente toda formada por minerais e solos muito rasos, como por exemplo o solo da Amazônia, praticamente não tem essa camada 3, tá? É matéria orgânica e já é a rocha-mãe. É mais ou menos isso. Tem a matéria orgânica e já é a rocha-mãe diretão mesmo, no duro, assim, pá, né? Tem a camada 1, 2 e 5. Ou 1, 2, 4 e 5. A 3, que é uma camada riquíssima em sais minerais, ela é praticamente toda formada de minérios, ela é presente em solos mais profundos, tá? A rocha 4 é como se fosse um projeto de solo. Como assim? É uma região que a gente encontra a transição do solo com a rocha-mãe. Então, tem pedacinhos de rocha-mãe ainda lá, sendo desfeitos, sendo fragmentados, né? E formando solo. Então, seria como se fosse uma transição do solo em si, essa parte mineral, depois mais em cima a parte orgânica, da rocha-mãe, que é a rocha que ainda não foi modificada pelos intemperismos, que fica lá embaixo. Como ela fica protegida lá embaixo dos intemperismos, ela não acaba sofrendo essa fragmentação, pelo menos nas regiões mais profundas. E a região 5, né, ou o horizonte 5, ou a camada 5, é a camada chamada de rocha-mãe. Muito bem. E o solo, gente, né, muito bem lembrado aí pela própria apostila, ele pode ser considerado as camadas mais superficiais, tá? 3, 2 e 1. Muitos consideram a camada 4, 3, 2, 1, mas muitos acabam cortando a camada 4, porque a camada 4 representa uma transição da rocha-mãe para o solo. Então, seria mais essa região aqui. 3, 2, 1 seriam os horizontes que a gente chamaria, né, estritamente de solo. Beleza? E eu vou dar uma pincelada super, super, super rápida nesse assunto aqui, ó, alterações do solo. Como que o ser humaninho, claro, né, influencia em muita coisa no planeta Terra, inclusive a alteração do solo. Como, por exemplo, imagina um solo que é usado para pastagem. Olha que coisa horrível, né? Aqui provavelmente tinha uma vegetação que cobria esse morro. Meu Deus, tá tudo fora aqui. Peraí. Deixa eu organizar. Aí, colocar no meio, beleza. Então, provavelmente esse solo aqui, né, esse morro, ele era coberto por uma vegetação até que densa. Nós temos até, né, é possível até ver um resquício dessa vegetação. Então, foi tudo desmatado, provavelmente para manter pasto para a criação de bovinos, para a pecuária, muito provavelmente. E o que aconteceu? As raízes seguram esse solo. Provavelmente esse solo aqui é o latossolo. Olha aquele vermelhão aqui, né? Dá para perceber. E o latossolo ele é arenoso, não arenoso, mas ele é permeável, podemos dizer. Ele não é muito rígido, ele não é muito duro, né? Então ele se quebra muito facilmente se não tiver raízes, né, de plantas, por exemplo, segurando ele. E foi o que aconteceu aqui. Aconteceu a tal da erosão, que é simplesmente a, o o desmoronamento do solo, formando essas crateras gigantescas, né? Pode acontecer também em uma região como essa ou em qualquer outra, o que aconteceu nessa imagem aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, zoom, capoeira. Aqui ficou bom. Página 351, né? Agora, peraí, né? Aí não dá, né, pô? Aí. Bom, isso daqui é um riacho. Ou, na verdade, era para ser um riacho.
E você já deve imaginar o que houve nessa região aqui, né? Tinha uma vegetação aqui um tanto quanto grande, né, que formava uma mata que a gente chama de mata de galeria. O que é uma mata de galeria? É uma mata que cobre todo o riacho e ele praticamente não tem abertura nenhuma para o céu, não tem abertura alguma para o céu. Forma como se fosse um cano de plantas, tá? Um cano verde, sei lá, um cano formado por árvores, né? E isso protege o riacho e protege também a areia ou a terra que fica em volta desse riacho. Se você tira essa vegetação, a areia e a terra que fica em volta do riacho vai para o riacho, porque a água vai levando. E aí, em vez de um riacho com peixes e com vida, o que você vai ter? Um grande de um lamaçal. Não tem mais riacho aqui. Você acha que algum peixe consegue sobreviver aqui? Só se for o bagre africano, né, que consegue respirar o ar atmosférico, né, por causa das suas modificações nas brânquias, né, e mais ou menos ainda. Então, isso aqui não tá, né, esse riacho aqui está morto. Como você poderia revitalizar? Primeiro, não mexer, seria uma alternativa não mexer, ou se não, replantar, né, essas plantas nativas, essas árvores nativas que nós temos em volta aqui, que vocês percebem que tem em volta, né, no entorno desse rio aqui. Tá? Esse rio é o Paraguaçu Paulista, olha só. Então, o aumento da quantidade de sedimentos transportados pelos rios pode causar assoreamento desses rios, lagos e também represas. Não só rios, né? Não só córregozinhos. E também, gente, tem um processo muito importante que está acontecendo em muitos lugares do planeta Terra, que é o processo chamado desertificação. Regiões áridas ou semiáridas, como por exemplo o Cerrado e a Caatinga, né? Pode sofrer desertificação? Como que ele pode sofrer desertificação? Desertificação. Quando há uma degradação muito grande da terra. Quando você usa demais o solo para muitas coisas, como por exemplo pecuária, agricultura, no tipo de monocultura, né? Você só planta a mesma planta todos os anos, todos os anos, todos os anos, todos os anos. Igual acontece aqui na nossa região com a cana-de-açúcar, né? Você não muda essa cultura, você não muda o que você planta conforme os anos vão passando, né? Então, o que pode acontecer é o que está acontecendo em algumas regiões, né, do Brasil e do mundo. Nós temos aqui algumas regiões, aqui um mapa, né? Deixa eu diminuir aqui para a gente conseguir ver. E esse mapa representa a vulnerabilidade à desertificação. Então, quanto mais para verdinho, mais baixa, quanto mais para vermelhinho, mais alta. Olha aqui a Caatinga, olha onde que ela está, né? Olha o Cerrado também, que pode sofrer desertificação. Aqui na nossa região, pode ser que não, né? Mas eu tenho um primo que trabalhou, ou trabalha, faz tempo que eu não converso com ele. Se você estiver vendo esse vídeo, Henrique, o que eu acho muito improvável, um abraço. Ele me disse que ele trabalhou na colheita de cana, no maquinário. Ele disse que quando a máquina mexe na terra, sai aquela terra arenosa, né? Seca, arenosa. Então, assim, se não tomar cuidado, talvez até nossa região aqui, que teoricamente tem um solo fértil, que é o latossolo, né? Ele pode sofrer desertificação também. Certo? E a apostila Maxi trouxe coisas interessantes aí, vamos grifar juntinhos. Então, ó, estou na página 352, tá? 352 da apostila 4. No mundo existem mais de 100 países que sofrem com os efeitos da desertificação. Vamos aumentar isso aqui. Aí. Com os efeitos da... Não sei onde eu parei de novo, meu Deus do céu. Então eu vou repetir tudo que eu falei, caso eu repita, perdoa o tio. Vou tentar dar uma editada, porque agora ficou feio, né? Então vamos lá. Falando sobre desertificação, né? Existem regiões aí mais vulneráveis, que são que estão marcadas em vermelhinho, como por exemplo a Caatinga, olha só, as amarelinhas que têm vulnerabilidade, né, leve, como por exemplo o Cerrado,
E desertificação, vulnerabilidade na desertificação de nível baixo, que são os verdinhos aqui. No caso do Brasil, onde a gente está aqui, que é a região de São Paulo, né? Essa regiãozinha de São Paulo. Não é tanto assim, né? Mais ou menos, bem para menos. Aqui é Mato Grosso do Sul, do lado aqui. Temos a regiãozinha de São Paulo, que é onde nós vivemos. E aqui nós sabemos que o nosso solo está sendo usado sem dó para o plantio de cana-de-açúcar, o que pode ser um problema no futuro, né? Apesar do nosso solo ele ser aquele solo latossolo, super fértil e resistente, não sei o que lá, né? Mesmo assim ele pode sofrer o processo de desertificação, tá? Se não for tomados os devidos cuidados. E a apostila trouxe algumas informações interessantes aí, né? No mundo existem mais de 100 países que sofrem com os efeitos da desertificação no seu território. As regiões áridas, semiáridas e subúmidas, secas, regiões mais secas do planeta ocupam mais de 37% de toda a superfície do planeta, onde vivem mais de 1 bilhão de pessoas, quase um sexto da população mundial. Tá indo para um sétimo, né? Porque estamos chegando a 7 bilhões aí. O pessoal está procriando legal. E esse processo tem intensificado nas últimas décadas. Está cada vez pior essa utilização desenfreada do solo sem pensar no amanhã, né? Complicado. Então, a gente vai falar sobre desertificação nas aulas 1 aí, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha ficado interessante, não tenha ficado muito chato, muito massivo. E juro que eu dei meu melhor, menos a minha webcam, que ela de vez em quando embaça. Mas embaça bastante, olha isso. Embaça pra burro, parece que eu tá com miopia, né? E aí? Oi, volta. Aqui, ó, foca aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, eu. Agora sim, agora voltou. Então eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido interessante. Espero que eu não tenha ficado repetitivo também. E a gente se vê numa próxima. Valeu, falou e até mais.